Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, eu vejo entre muitas pessoas, principalmente jovens, uma tendência, uma volta a um tradicionalismo, certo? Principalmente com ideais como o militaristas e por aí vai, né? Sinceramente, é algo onírico, não tenho o que dizer. É, nessa sociedade, se você for querer dar um exercício para essa pessoa, saber se ela sobreviveria, digamos assim, naqueles tempos, por exemplo, tempos medievais ou os tempos romanos, não precisa ir muito longe. Faz o teste do náufrago, né? No filme com Tom Hanks. Deixa ele numa ilha deserta onde só tem coco para sobreviver. Para sobreviver não, para comer, né? E vamos ver quanto tempo essa pessoa não joga a toalha, certo? Em quanto tempo ela vai dizer: eu quero meu pai, minha mãe e o meu e o meu Wi-Fi. Digo isso principalmente porque, assim, os tempos, eu já disse isso, né? Não há esse templo cíclico que fazem homens fortes, homens fracos. Isso não existe. Muita gente diz que a sociedade retrocede. Não, a sociedade avança e avança devagar. Ou a sociedade, se você quiser colocar, elas avançam e avançam devagar, certo? E às vezes há alguns retrocessos, certo? E há muito mudar para não mudar. Perfeito? Uma mudança, por exemplo, que houve, se você for pensar que de uma sociedade que deixava as pessoas confinadas e controladas em espaços para uma sociedade aberta. Imagine que uma pessoa com um smartphone pode ser localizada, funcionando, se ele estiver ativo, né? Pode ser localizado em qualquer lugar do planeta. Obviamente, né? Isso é algo que pareceria imaginável em outros tempos. Até, por exemplo, para mim, se eu tivesse os meus 15 anos de volta, pensar nisso. Por mais que até eu consumisse notícias, consumisse informações sobre ciência e coisa e tal, isso para mim seria algo, isso sempre entra como algo no campo especulativo, né? É algo que pode vir a ser, certo? Então, por isso, assim, a sociedade ela avança devagar, certo? Avança devagar, a passos lentos, podem ser passos largos, passos pequenos, mas avança devagar e às vezes até retroage. Por exemplo, se você for pensar, quando a gente vê alguma coisa, por exemplo, principalmente uma ação coletiva, né, digamos assim,
que a gente considera uma barbárie. Quer dizer, a nossa mente se transformou para considerar tal coisa anormal. Digo isso, por exemplo, quando falo dos justiceiros de Copacabana que se juntam, né? Não vou dizer que isso é errado ou certo, não interessa, mas a gente pensa que no nível de barbárie que se tem, pra você ver gente pegando paus e pedras pra bater em gente suspeita. E aí viram inocentes. É quase uma queima, uma caça às bruxas. No caso, até as bruxas já existem, mas não é todo mundo que é bruxa, né? Certo? Então assim a gente avançou, certo? Avançamos e às vezes voltamos com fake news que levam pessoas a se matar, né? E a gente retroage quando a gente pensa, nossa, principalmente o brasileiro, né? Quando a gente pensa, nossa, quando o governo vai fazer alguma coisa? Quando o governo vai fazer alguma coisa? Certo? E aí também abre-se uma oportunidade para quem? Para os velhos vigaristas. E aí é uma coisa que mudou a máscara, mudou o rosto, mas nada mudou. Certo? E faz parte da resistência. Faz parte do nós sermos. Quando se pensa na nossa sociedade, como é que ela progride, ela avança. E nesse avanço, normalmente, ela é como um trator. Tem gente que dita o futuro? Olha, a resposta é talvez. Não é uma pergunta objetiva. Não dá para dar uma resposta clara para o que vai acontecer de manhã, certo? Por exemplo, a menos que se tirem todo o investimento de gente que produz carne, por exemplo, você não vai acabar com o consumo de proteína animal, certo? E aí, se você, digamos assim, se bem que hoje é possível, você bloquear as contas, bloquear o acesso a dinheiro, pelo menos transferência, né, que seria dinheiro internacional, de gente que produz carne, isso é impossível parar. E aí dizer assim, ditar um futuro. E aí também, só que aí também se cria um precedente perigoso. Se bloqueiam o meu dinheiro no banco, porque eu não posso ter outros valores, como por exemplo Bitcoin ou metais preciosos, como eu falei, certo? Que nem assim bloqueiam-se milhões de criminosos internacionais, como traficantes, e não vai dar em nada, certo? Esse tipo de coisa para diminuir o tráfico. Se for preciso, eles voltam a usar a semente de cacau para transacionar. E aí o que vai fazer? Sair cortando um cacaueiro? Então, ou seja, isso daí seria um retrocesso. Mas assim a sociedade não dá saltos mesmo. Por mais que a 20 tem aquela meme do cara com uma câmera filmadora e um monte de CDs, rádios assim, dizendo há 20 anos há 20 anos atrás você não imaginaria que tudo isso caberia no seu bolso. E isso é verdade, mas
ainda assim eu acho que a gente ainda está vendo apenas o começo. Por exemplo, bom, pelo menos eu nunca vi para vender, mas eu já vi vendendo há muito tempo atrás, mas eu já vi em ação, né? Nunca procurei atrás para saber onde vende. Como chama? Data show portátil. Ele tem o tamanho de um celular, certo? E aí, quem sabe, daqui a alguns anos, não haja um data show num iPhone ou num Galaxy. É uma possibilidade. E tudo isso porque nós avançamos lentamente, entendeu? E também tem a perspectiva do que a empresa quer consumir e que eu, de certa forma,